Oi pessoal, eu sou a Cláudia Stolf, sou professora de amigurumis do time de artesãos da Círculo. Na videoaula de hoje, eu convido vocês para crochetar comigo essa fofura de almofada de cogumelo na técnica Ragdoll. Antes de iniciarmos a videoaula, eu já convido vocês para se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e acompanhar a Círculos nas redes sociais. Na técnica Ragdoll, nós fazemos duas partes iguais e unimos com uma carreira de pontos baixos. Essa técnica ela também leva menos enchimento do que aquele amigurumi convencional. Essa peça ficou com 33 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. Então agora sim, vem comigo para a lista de materiais. Vamos usar nessa aula o fio amigurumi pelúcia. Temos aqui o 3528, que é o carmim, um novelo é o suficiente, 7650 amêndoa, vamos usar aproximadamente meio novelo, e o 8001 para fazer as pintinhas, que é o branco. Vamos usar também agulha de crochê de 3,5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, fibra de enchimento e os marcadores de pontos. Agora sim, vamos ao passo a passo. Damos início então aqui fazendo uma sequência de 8 correntinhas. Faço a laçadinha inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu vou pular a primeira correntinha, a partir aqui da segunda, vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um ponto baixo para cada correntinha. Já temos aqui nossa primeira carreira. Essa, então, é uma característica bem marcante aqui do amigurumi na técnica Ragdoll, que a gente não começa com um anel mágico, e sim com correntinhas, e a gente vai trabalhar com carreiras lineares, sempre colocando os aumentos e diminuições ou no início ou no final de cada carreira. Ele nunca vai ter aumento ou diminuição pelo meio do trabalho, tá? Então, a técnica do Ragdoll, ela é bem característica por esse formato de trabalho aqui, essa montagem do trabalho. Então, agora, para a carreira número 2, eu vou virar o trabalho. Ó, eu não gosto de fazer correntinhas para subir. Eu gosto de alongar um pouquinho esse primeiro ponto e já começar aqui, ao invés de correntinha, começar direto com um ponto baixo dentro do primeiro ponto aqui. Então, para a carreira 2, nós vamos fazer um aumento, 5 pontos e um aumento. Então, vamos lá. Sem correntinha, já no primeiro ponto, faço um ponto no mesmo lugar mais um. Tenho aqui um aumento. Agora, 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E no último pontinho aqui, também um aumento. 1 no mesmo lugar, mais um. Então, temos aqui já a carreira 2 com 9 pontos. Para a carreira 3, viramos novamente o trabalho e vamos fazer um aumento. Então, já aqui no primeiro ponto, 2 pontos juntos, uma sequência de 7 pontos baixos. E aí, a gente finaliza também a carreira com um aumento. Prontinha aqui, então, a carreira número 3 com 11 pontos.
E agora, para fazer toda essa parte vermelha aqui do chapéu do cogumelo, vai ser sempre dessa mesma forma que nós vamos trabalhar. Eu vou citando aqui a receita no início das carreiras e vocês vão trabalhando junto comigo aqui até finalizar toda essa parte vermelha. Então tá bem fácil. Quando tem aumento só no início e no final da carreira, quando tem diminuição só no início e no final da carreira. Aqui pelo meio, tudo sequência de pontos baixos, tá? Eu acho bem interessante citar também que vocês têm que prestar muita atenção e contando sempre esses pontos para não esquecer que o último pontinho, ele tá bem escondidinho aqui, como não subimos correntinhas, ele fica bem na curvinha aqui, tá? Então é bem interessante vocês irem fazendo e contando para ter certeza que vai ficar bem certinha aqui a quantidade de pontos em cada carreira. Para a carreira 4, eu já virei o trabalho, nós vamos também iniciar com um aumento. Vamos fazer aqui no meio do trabalho 9 pontos baixos e finalizar também com aumento, tá? Então, vamos lá. Carreira 4 vai ficar com 13 pontos. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês, ó, ainda vou finalizar a carreira 4. Então, eu tô com 8 pontos, aqui é o meu 9º ponto baixo, e bem aqui no finalzinho, então, na curvinha, é que a gente vai fazer, que é o último ponto, né? Nós vamos fazer o último aumento. Aqui está. Então, lembrem-se sempre que vamos iniciar o trabalho, vira, e quando iniciar, sempre deixa um pouquinho alongada essa primeira alcinha, tá? Que fica mais fácil de quando for crochetar sobre esse ponto. Para a carreira 5, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Tínhamos 13 pontos na carreira anterior, vamos permanecer com 13 pontos. Carreira 6. Viramos o trabalho, vamos fazer um aumento, 11 pontos e um aumento no final também. Um ponto mais um, o primeiro aumento, uma sequência de 11 pontos e mais um aumento no final. Vamos ficar nessa carreira com 15 pontos baixos. Para a carreira 7, vamos permanecer com os 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira de base. Aqui vocês vão ver que ele já vai tomando forma, tá? Aqui é a parte de cima do chapéu, então ele vai ficar depois redondinho aqui, e aí nós vamos fazendo então todas as carreiras de aumento, dando o formato aqui de toda essa parte vermelhinha aqui do chapéu. Vamos lá, então? Vamos finalizar essa carreira 7 com um ponto para cada ponto de base. Carreira 8, um aumento, 13 pontos baixos e um aumento no final também. Vamos ficar com 17 pontos na carreira. Para as carreiras 9 e 10, nós vamos manter os 17 pontos, então são 2 carreiras sem aumento nem diminuição. Gente, muito importante quando trabalhamos aqui com o fio pelúcia, não apertar muito o ponto para que ele mantenha aqui a fofura do fio. Fica bem aparente aqui essa parte dos pelinhos. Vamos lá, vamos fazer 2 carreiras. E outra coisa que eu já quero aproveitar para mostrar para vocês, que é bem interessante vocês irem marcando as carreiras que estão trabalhando, que no pelúcia a gente consegue visualizar as carreiras, mas elas não ficam tão marcadas quanto no fio de algodão, que a gente consegue contar mais facilmente, tá? Então, para isso, eu vou dar aqui a dica para vocês de usarem o contador digital, contador de carreiras, de ponto, da Círculo. Então, aqui, ó, vou já aproveitar, a gente vai zerar ele aqui
e vocês vão aqui marcando quantas carreiras que já foram feitas. Aqui no caso, eu já fiz a carreira 9. Então, tá aqui, já fiz a 9 e vamos aqui para a carreira 10. Um ponto também para cada ponto de base. Terminada a carreira, eu já vou marcar aqui no meu contador, tá? Se vocês quiserem ficar com o contador aqui já posicionado, ó, percebam que bacana, que prático, que ele já tem essa pulseirinha para ficar aqui no seu dedo. Vocês podem usar aqui dessa forma, podem usar dessa forma aqui também e já ir clicando aqui. E para ficar a visualização aqui do vídeo mais nítida, eu vou deixar ele separadinho aqui, vou deixar ele aqui do ladinho e vou marcando conforme eu vou terminando a carreira, tá? Mas eu tô usando o meu contador aqui. Se não tem esse contador, gente, vocês podem marcar também, fazendo aqui tracinhos na sua folhinha da receita, ou usar o contador manual também, tá? Ou então, vamos prestar bastante atenção em que carreira que a gente está, para não se perder aqui. Mas eu vou mostrar que dá sim para contar as carreiras, tá? Normalmente, talvez aqui no vídeo não fique tão legível, tão visível, mas a gente consegue visualizar aqui as carreiras, principalmente de duas em duas. Na técnica do Ragdoll, a carreira que eu vejo do avesso aqui, ela fica bem marcadinha, então eu consigo perceber aqui que eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10 carreiras, tá? Então, só para uma questão de conferência mesmo, caso você se perca. Os pontos também, olha só, não é tão fácil de contar quanto aos fios de algodão, mas dá para contar aqui, dá para perceber os pontos, tá? Certinho aqui. E assim, ó, se é a primeira vez que você trabalha com o fio pelúcia, pode ter um pouquinho mais de dificuldade para perceber os pontos, mas é uma questão logo de acostumar também, tá, pessoal? Então, vamos treinar que vai dar tudo certo. Já estamos agora na carreira 11, então, que nós vamos fazer um aumento no início, 15 pontos, e um aumento no final, ficando com 19 pontos. Vamos lá, eu encontro vocês lá no finalzinho da carreira. Agora, para a carreira 12, viro o trabalho e vamos manter os 19 pontos, fazendo apenas ponto sobre ponto, 2, 3, 4. Carreira 13, vamos fazer um aumento, 17 pontos e um aumento. Nessa carreira, vamos ficar com 21 pontos. Para a carreira 14, vamos manter os 21 pontos, fazendo ponto sobre ponto por toda a carreira. Carreira 15, um aumento no início, 19 pontos, um aumento no final, 23 pontos no total. Carreira 16, pontos sobre pontos, temos 23 pontos, vamos ficar com os 23. Carreira 17, inicia com um aumento, são 21 pontos nesse intervalo e aumento no final também. Vamos ficar com 25 pontos no trabalho. Carreira 18, vamos manter os 25 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Carreira 19, aumento no início, 23 pontos em sequência e aumento no final, 27 pontos no total. Carreira 20, um aumento, 25 pontos
e um aumento no final. Carreira vai ficar com 29 pontos. Carreira 21. Iniciamos com um aumento. Aqui no intervalo são 27 pontos. E vamos finalizar também a carreira com aumento, ficando com um total de 31 pontos. Carreira 22, um aumento, 29 pontos e um aumento, 33 pontos no total. Carreira 23, apenas ponto sobre ponto. Vamos manter os 33 pontos na carreira. Carreira 24. Iniciamos com aumento, vamos fazer 31 pontos aqui nesse intervalo e um aumento no final também. Essa carreira vai ter 35 pontos. Carreira 25. Um aumento, 33 pontos e um aumento lá no final. Essa carreira vai ter 37 pontos no total. Para a carreira 26, vamos fazer ponto sobre ponto, permanecendo então com os 37 pontos. Carreira 27, um aumento, 35 pontos e um aumento, um total de 39 pontos na carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 39 pontos no trabalho. Então, para as carreiras 28, 29, 30 e 31, nós vamos apenas manter. Aqui a minha dica, nós vamos fazer 4 carreiras. Então, nessa primeira aqui, eu já coloco o marcador aqui assim, ó, no ladinho, tá? Para não me perder na contagem das carreiras. Claro que eu vou continuar usando aqui o meu marcador, mas isso aqui também ajuda bastante, tá, pessoal? Então, na primeira das carreiras, das 4 carreiras retas, eu vou deixar esse marcadorzinho aqui, aí facilita aqui a minha contagem, tá? Então, pelo fio pelúcia ser um pouquinho mais difícil na contagem aqui, qualquer marcação que a gente faça sempre vai nos ajudar. Então, eu encontro vocês lá no finalzinho das 4 carreiras. Tô finalizando, então, aqui a carreira 31. Aqui está, que é a minha última carreira de ponto reto. E aqui eu tenho um marcadorzinho, então, para me orientar, que aqui foi a primeira carreira, eram 4. 1, 2, 3, 4. Então, terminei as 4 carreiras e não fiquei com dúvida aqui de que estavam todas certinhas, tá? Posso tirar agora o marcador. Com isso, pessoal, ó, eu já terminei de fazer toda a largura que eu quero no meu trabalho, tá? Ó, comecei aqui da parte superior do chapeuzinho, terminei aqui toda a largura, caminhei com carreiras retas, agora nós vamos começar a fazer a diminuição para arredondar, então, essa parte aqui e finalizar aqui o chapéu, tá? Então, agora nós vamos fazer diminuições no trabalho. E as diminuições no trabalho do Ragdoll, também eu preciso de altura aqui no ponto, então para isso eu vou mostrar para vocês bem certinho aqui como eu gosto de fazer, tá? A carreira 32 nós vamos fazer uma diminuição, 35 pontos, diminuição no final também, para voltar para 37 pontos. Então vamos lá. Vamos iniciar inserindo a agulha aqui no primeiro ponto, buscando a alcinha lá de trás. Fico com 2 alças no trabalho. Insiro no próximo ponto, busco a alcinha lá de trás também. Tenho 3 alcinhas no trabalho, laço, tiro as 3 juntinhas, tá? Então, essa aqui é a diminuição para a técnica do Ragdoll.
Vou fazer aqui os meus 35 pontos aqui nesse intervalo e volto lá no finalzinho para mostrar para vocês a diminuição no final também, para não ficar dúvida. Chegando aqui no final da carreira, ponto 35. Agora, esses dois últimos pontos aqui, nós vamos novamente diminuir. Então, vamos lá, revendo aqui, ó, insere, puxa o fio. Insere no próximo, puxa o fio. Com 3 na agulha, laça e tira os 3 juntos, tá? Então, é uma diminuição diferente da diminuição invisível do amigurumi convencional, tá? Então, vamos lá. Seguimos aqui agora para a carreira 33, iniciando também com uma diminuição. Então, vamos lá. Insere, puxa, tira as 3 alcinhas juntas. Uma diminuição, vamos fazer 33 pontos e mais uma diminuição lá no final. Vamos ficar com 35 pontos no trabalho. Carreira 34. Iniciamos com uma diminuição, vamos fazer 31 pontos baixos e lá no finalzinho mais uma diminuição. Nessa carreira vamos ficar com 33 pontos. Carreira 35 e última carreira aqui do chapéu. Inicia com uma diminuição, uma sequência de 29 pontos, e lá no finalzinho também uma diminuição. Essa carreira fica com 31 pontos. Eu volto lá no final para arrematar junto com vocês. 27, 28, 29, última diminuição. Agora, eu corto o fio, não preciso deixar para costura, não adianta a gente reservar esse próprio fio para costura, porque a costura ela vai partir de um outro ponto aqui do trabalho, tá, pessoal? Então, ó, pode cortar, faço só um baixíssimo aqui para dar um nozinho, e com isso eu já tenho aqui a parte pronta. Vamos fazer 2 partes dessas iguais e reservar. Eu já fiz as minhas 2 partes aqui e ainda tive essa sobra do fio carmim. Então, o novelo é mais do que suficiente. Dá para fazer uma peça e ainda sobra, tá? Agora, nós vamos iniciar o caule. Vou usar aqui o fio amêndoas. Eu fiz essas marcações no trabalho para ter bem certinho a orientação de onde eu quero trabalhar, para ficar bem centralizado aqui, tá? Então, eu fiz esse estudo, marquei os meus pontos aqui, mas para vocês o que vai interessar é apenas o ponto onde nós vamos começar, tá? Já fiz todo esse cálculo aqui, então vocês vão fazer o seguinte: vão contar aqui do ponto número 8, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ponto 8, aqui é que eu vou começar a construção do caule. Eu pego o fio, tá? Não preciso deixar uma ponta muito grande também. Eu faço aqui da seguinte forma, ó. Puxo uma laçadinha e faço aqui uma correntinha, tá? Insiro no mesmo lugar, eu já vou deixando esse pontinho aqui, esse fio, para ir arrematando junto no trabalho, escondendo ele aqui dentro dos pontos. Então, no mesmo lugar, eu já faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Que aí ele fica um ponto sim, com um pezinho aqui para poder construir as próximas carreiras, tá? Aí, eu vou fazer 17 pontos, então, já fiz 1, 2, e vou aproveitar para esconder todo esse fiozinho aqui, ó, eu vou inserindo aqui e vou deixando esse fiozinho aqui, que aí ele já fica arrematado, tá? Então, eu vou fazer 17 pontos e já fica a base do meu trabalho construída, ó. Eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 7 pontos, acho que já tenho o suficiente para trancar esse fio. 8, 9, vou seguir até o 17
E esse fiozinho aqui já fica arrematado. Aqui eu vou considerar o avesso do trabalho e esse lado fica bem limpinho. Então, aqui está, ó. Já temos aqui a primeira carreirinha, ó. Nós temos 7 pontos aqui, sem trabalhar, 7 pontos aqui, 17 pontos aqui do caule e já tá o fio do arremate pra cá. Então, já tá certinho, agora tá bem fácil para continuar. Eu vou virar o trabalho e aí nós vamos fazer um total aqui de 7 carreiras de 17 pontos, tá? Então, aqui já vamos para a segunda carreira e vamos lá. Vamos fazer o total de 7 carreiras, contando com essa primeira, de ponto sobre ponto. Aí, eu já volto pra gente trabalhar juntos. Finalizadas as 7 carreiras de 17 pontos, vamos para a carreira 8 do caule, fazendo um aumento, 15 pontos e um aumento no final também, ficando com 19 pontos no trabalho. Para a carreira 9, vamos fazer ponto sobre ponto, permanecendo com 19 pontos na carreira. Para a carreira 10, vamos fazer um aumento aqui, 17 pontos e mais um aumento lá no final. Vamos ficar com 21 pontos nessa carreira. Carreira 11, também inicia com aumento. Nesse meio vão 19 pontos e vai um aumento no final também. Essa carreira vai ficar com 23 pontos. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a carreira 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 6 carreiras, mantendo os 23 pontos no trabalho, sem aumento nem diminuição. 6 carreiras, então, ó. E aí, como eu vou ter de novo aquela sequência de carreiras, para ser mais fácil para não me perder, eu vou colocar aqui o marcador na lateral dessa primeira das 6 carreiras, facilitar, né? Vamos lá, então. Quando eu tiver no final dessa segunda carreira, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho aqui sem tirar o marcador, tá? Então, eu volto aqui na segunda carreira. Tô terminando, então, aqui a carreira 13, que é a segunda das 6 carreiras de 23 pontos. 20, 21, 22 e aqui, ó, bem onde está o marcador, é o ponto 23. Eu trabalho o ponto, mas eu não tiro o marcador. E aí, eu continuo. Vou para a próxima carreira e deixo o marcadorzinho ali, que ele vai me ajudar bastante para eu não me perder. Contando aqui do marcador, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Finalizamos as carreiras sem aumento nem diminuição. Agora, para a carreira 18, nós já vamos começar a diminuir para fazer as últimas carreiras aqui, arredondando aqui a base do caule. Então, carreira 18, uma diminuição. Agora, uma sequência de 19 pontos e lá no finalzinho, uma diminuição também. Percebam que esse trabalho, desde lá do chapéu, ele é um trabalho totalmente simétrico. Um lado totalmente igual o outro lado. Então, nós vamos ter aqui, nas carreiras que eu tenho aumentos iguais no começo e no final da carreira, e nas carreiras que eu tenho diminuição também, eu vou ter diminuição no início e no final da carreira, tá? Então, isso a gente já calcula direitinho quando parte do desenho do trabalho, para fazer esse formato ficar bem bacana. Pronto, fiz os 19 pontos, agora eu vou finalizar a carreira com uma diminuição. E encerrada a carreira, agora para a carreira
Número 19, também iniciamos aqui, ó, com uma diminuição. Agora, 17 pontos e uma diminuição no final também. Essa carreira vai ficar com 19 pontos. Para a carreira 20, vamos iniciar com uma diminuição. Agora, 15 pontos. E lá no finalzinho, uma diminuição de novo. Vai ficar com 17 pontos. Para a carreira 21, que é a última carreira do caule, vamos fazer uma diminuição. Agora, uma sequência de 13 pontos baixos. E vamos também terminar com diminuição. Então, vamos trabalhando juntinhos aqui, até chegar no final da carreira. E aí, a gente já arremata o trabalho, tá? Mesma coisa que aconteceu lá na parte do chapéuzinho, a gente vai arrematar e cortar o fio, porque o fio que vai fazer o fechamento da peça vai partir de outro ponto, tá? Aqui, ó, fiz os 13 pontos, encerra com uma diminuição. Corto o fio e ponto baixíssimo para o arremate. Prontinho. Aqui está, então. Vamos fazer as duas partes iguais. Já fiz as minhas e olha só, sobrou o suficiente para fazer mais uma peça dessa, tá, gente? Então, sobrou metade do novelo. Para esse trabalho, como ele está aqui, eu fiz em cada lado do cogumelo, na frente e nas costas, eu fiz um total aqui, ó, de duas manchinhas, pintinhas grandes e 5 pintinhas menores. Eu acho bem interessante colocar dos dois lados, que aí a peça fica sem direito e avesso, né? Vou colocar nas duas partes. Então, nós vamos fazer aqui um total de 4 pintinhas grandes e 10 pintinhas pequenas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como executar essa parte das pintinhas. Para a pintinha pequena, eu deixo o fio aqui maiorzinho para depois facilitar o arremate. Faço um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3. Percebam que eu tô trabalhando bem soltinho, para que essa pintinha fique com um certo volume, tá? E 7. Vou puxar o fiozinho para fechar o anel mágico. Venho no primeiro ponto, faço um baixíssimo. Corto esse fio, deixando um pouquinho maior, porque é com ele, ó, puxo fora do trabalho, é com ele que eu vou fixar essa pintinha aqui na peça. Viro aqui pro avesso. E com a agulha de tapeçaria, eu já vou arrematar esse fiozinho aqui do anel mágico, para ter certeza que o trabalho não vai depois soltar, né? Se vocês preferirem, também pode colocar um pinguinho de cola universal. Eu gosto de arrematar assim, bem arrematado com nozinhos, ó. Passei por baixo de 2, fiz um nozinho, vou passar por baixo de mais umas alcinhas. Agora sim, eu posso cortar esse fio bem rente ao trabalho. Para pinta grande, a maior, também eu vou iniciar com anel mágico, deixando aquele fio maiorzinho para arrematar depois. Então, vamos lá, ó. Anel mágico. Essa aqui já conta com uma primeira correntinha, eu vou fazer 3, 2 e 3. Aí, aqui dentro agora, eu faço mais 14 pontos altos. 1, 2, 3, 14 pontos altos.
3 correntinhas e mais 14 pontos altos, como se nós tivéssemos 15 pontos aqui no anel. Puxo o fiozinho do anel para fechar o meio, opa, aqui está. Vou aqui na terceira das correntinhas iniciais, fecho com baixíssimo. Corto também deixando aquele fiozinho maior para costura e saco fora aqui do trabalho. Da mesma forma como a pintinha pequenininha, eu vou arrematar esse fio do anel mágico aqui atrás. Então, façam aí todas as pintinhas e aí eu volto para mostrar como costurar na peça. Agora é aquela hora divertida de decorar a peça. Já fiz uma parte aqui, então, pessoal, essa é a hora que vocês podem aproveitar para se divertir, fazendo tamanhos de pintinhas diferentes, com o próprio material diferente aqui, dispondo também diferente, tá? Então, eu vou mostrar como eu fiz, aí vocês podem seguir aqui a minha sugestão, ou fazer o trabalho brincando com a sua criatividade, dando aquele toque personalizado para sua peça, tá? Então, eu pego aqui a peça, eu tenho aqui o avesso, onde eu deixei aqui, ó, tinha um nozinho no fio, deixei aquele fiozinho também do arremate, esse aqui é o avesso da peça. Essa é a parte bacana aqui do Ragdoll, que a gente vai aproveitar para fazer toda essa parte aqui de bordado, aplicação, antes de fechar a peça, que aí os nozinhos ficam tudo pelo lado do avesso, facilita bastante aqui, né, na hora do trabalho. Então, vamos lá, eu peguei aqui uma das pintinhas maiores, eu vou seguir fazendo igual eu fiz nesse lado de cá, tá? Mas é só uma sugestão. Então, eu vou colocar aqui, ó, já tô com ela arrematada, prontinha, vou colocar no lugar que eu escolhi, segura aqui o meu trabalho, olha que fácil, gente, ó, eu vou só pespontando aqui, ó, passo um ponto para lá, venho agora de trás para frente, pegando aqui no próximo ponto, então é aquela costurinha à mão bem fácil de fazer. Deixo o ponto aqui da costura bem firme, porém sem apertar, para que ele não fique marcado, vincado, né? E aí, vou costurando aqui, ó, bem livre, bem tranquilo, que o fio pelúcia aqui, essa parte dos pelinhos aqui disfarça toda a parte da costura. E vou aplicando, então, dessa forma, ao redor de toda a pintinha. Dessa mesma forma, depois eu vou fazer para as pintinhas pequenas também, tá, gente? Então, ó, vou fazendo assim, só aquela costurinha à mão bem fácil, ó. Saio aqui no próximo ponto, eu gosto de costurar sempre aqui bem pela bordinha, ó, dessa forma, dou toda a volta, tá? Costurando toda a manchinha até onde eu comecei aqui, faço o último pontinho, olha só, não tem importância como vai ficar aqui, porque é o avesso da peça. Termino aqui fazendo um nozinho, e eu gosto até de passar esse fio por dentro de umas alcinhas, para deixar ele bem presinho aqui, e corto rente. Pronto, já tenho uma aplicada, vou aplicar as demais, então, nessa forma aqui, e já volto pra gente fechar e finalizar o nosso trabalho. Com as duas partes, então, finalizadas no crochê, o bordadinho aqui, a aplicação, é hora de fechar, de unir as partes, e essa união é feita com pontos baixos. Então, eu não preciso arrematar esses fios aqui, tá? Eles vão ficar por dentro no trabalho a hora que eu estiver fechando. Se preferir arrematar antes também, não tem problema. Eu vou pegar aqui, ó, uma peça com o meu avesso para cima e a outra peça com o avesso, então, para que os dois avessos fiquem para a parte interna do trabalho, tá?
Então, sobreponho as duas aqui, confirmo que os lados direitos fiquem para fora e vou começar, então, unir aqui, fechando as partes, tá, gente, ó? Então, aqui eu gosto de, com a própria agulha do crochê, eu venho bem nesse pontinho aqui, ó, entre o caule e o chapéuzinho. Nesse caso aqui, sim, eu vou fazer um nozinho. Esse fio aqui, eu já deixo aqui para dentro do trabalho. Nós vamos começar, então, unindo as duas partes com pontos baixos, dessa forma. Eu pego um pontinho daqui e um pontinho aqui de trás. Faço um ponto baixo. Vou no próximo, pego, atravesso e ponto baixo. Então, eu vou fechar essa lateral para cada ponto da peça, um ponto baixo aqui que vai fechando, tá, gente? Ó. Então, eu vou olhando as duas aqui. Ah, de repente eu não enxerguei muito bem um pontinho, eu não sei se eu já trabalhei nele ou não. Não se preocupem com isso, que dá tudo bem certinho. Aí, só ir atravessando. Se eu tô pegando o ponto, exatamente o ponto certinho de um lado ou de outro, gente, isso aí é irrelevante, tá? Não preciso ficar contando aqui. Se vocês acharem mais fácil, podem alfinetar também essa lateral, tá? Mas se a gente mantiver bem certinho aqui, ó, sobreposta uma parte na outra, eu posso até com o próprio marcador aqui, ó, o próprio marcador de pontos, já unir aqui em algumas partes, só para deixar aqui, ó, lateral. Vou deixar a parte superior aqui, ó, bem certinho onde é parte de cima, parte de cima. Então, eu posso fazer uma prévia aqui de onde eu vou passar com os pontos, mas aqui é bem livre, tá? Aí, pessoal, a gente vai fechando aqui, ó, pegando pontinhos e fazendo pontos baixos. Aqui nessa curvinha, se você achar necessário, eu posso fazer aumentos, tá? Eventualmente colocar dois pontos juntos para que ele faça uma curva melhor, também pode. Você vai fechando, vai crochetando e vai sentindo aqui o que o seu trabalho vai pedindo, tá? Então, vamos pegando aqui pelas bordas do trabalho e vamos fechando, ó. Ele vai ficando dessa forma, vai arredondando bem aqui. Do avesso também fica bem bacana, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó, por toda essa lateral e volto aqui arrematando. Por hora, eu não preciso ainda colocar o enchimento, tá? Então, vamos lá, voltamos aqui um pouquinho. Já uni, então, aqui todas as bordas, tô chegando no finalzinho aqui do chapéu. Vou fazer os últimos pontinhos, até já cortei meu fio aqui. Exatamente nesse último aqui, ó, eu já venho direto fazendo um baixíssimo. E posso já puxar o fio aqui para arrematar, pra ele ficar bem justinho aqui no cantinho, tá? Aí, essa sobra do fio, claro, também vai lá para dentro do trabalho, tá? Então, já tá ficando assim. Agora que essa parte aqui tá todinha costurada, eu já posso começar a colocar o enchimento aqui no chapéu. Então, eu vou colocando aos pouquinhos, lembrando que a técnica do ragdoll não é uma peça, nessa técnica, não são peças que a gente vai encher muito, ela não vai ficar toda redonda, ela vai ficar assim com uma carinha mais de almofada, tá? Então, eu vou colocando aos poucos o enchimento, bem distribuído. Eu quero que ele fique aqui dentro, acomodado de uma forma bem uniforme. Então, eu posso ir pegando pedaços assim, ó, e vou colocando aqui, que eu não quero que ele apareça como se ele tivesse bolas aqui dentro, tá? Eu quero que ele fique bem planinho. Então, eu coloco bem aqui, ó, assim, nessa forma aqui mesmo, como se ele tivesse amassadinho, ó. Vou colocar nesse cantinho aqui, lembrando de encher bem aqui as pontas, né, os cantinhos, para dar bem um formatinho aqui, ó, arredondado.
Deixa eu pegar mais um pouco aqui, vou colocar nesse cantinho de cá, ó. Levo bem lá pro cantinho, para marcar bem esses cantinhos, tá? Ó, enchi todos os cantinhos, agora assim, ó, aos pouquinhos, sem fazer bolinhas, né, de fibra, eu vou recheando aqui essa parte do centro. Vou colocando, ó, posso colocar um pedaço bem inteirinho por aqui assim. Dessa forma. Então, essa quantidade aqui do enchimento vai ficar bem no critério, no seu critério, assim, de avaliar e sentir como vocês querem a peça, tá? Olha só, eu não enchi demais, eu gosto que ela fique assim, achatadinha mesmo, mas bem fofinha, né? Eu coloquei uma quantidade, agora eu vou fechar essa parte aqui, depois eu dou mais uma revisada para ver se eu quero colocar um pouco mais. Ó, eu tô percebendo que aqui ele tem um desnível, falta enchimento aqui, ó, nessa lateral, então eu vou completando para deixar bem distribuído, tá? Para que não fique assim valinhos, tá? Assim, depois, com o caule já iniciado aqui, eu dou mais uma revisada aqui, preencher, tá? Então, agora, ó, eu posso pegar exatamente onde eu terminei aqui o vermelho, eu já vou colocar aqui, amarrar o fio amêndoa, bem firmezinho, jogo essa pontinha aqui lá pra dentro, para que já fique um arremate bonitinho, um acabamento legal. No mesmo lugar, eu já posso começar a fazer aqui o fechamento, então, dessa parte do caule. Então, antes de tudo, eu arrumo bem direitinho aqui, sobreponho. Como eu fiz antes, eu posso marcar alguns lugares para ter certeza que eu tô pegando na mesma direção a peça de cima e a peça de baixo. Olha como esses marcadores de cadeado são bem versáteis, né? A gente pode usar, além de marcar, pode usar também para fechar, como se fosse um alfinete. Então, agora vamos lá. Eu vou unir aqui, fechando o caule, na mesma técnica que eu fiz para unir aqui do chapéu. Antes de terminar o final, eu volto com vocês pra gente aí sim colocar todo o enchimento, distribuir certinho, para depois arrematar e ficar bem uniforme. Então, vamos lá, a gente se encontra quando estiver nessa lateral. Olha só, então aqui, ó, mais uma utilidade para o nosso marcador de pontos de cadeado. Quando eu cheguei aqui, dei toda essa volta, cheguei aqui, para deixar esse pontinho, essa alcinha aqui na espera e não perder esse ponto, coloquei o marcadorzinho na alcinha também. Já coloquei o enchimento aqui no caule, revisei o enchimento aqui. Olha só o tanto que tá cheinho aqui, tá? E aí, agora, vamos finalizar a costura aqui com pontos baixos nessa lateral. Gente, o fechamento com pontos baixos também nos ajuda quando eu vou fazendo carreiras, os aumentos e as diminuições, dependendo aqui do ponto na carreira, ele vira um degrauzinho, tá? Mas quando a gente fecha aqui com pontos baixos, olha como ele arredonda muito bem. Então, essa carreira de finalização do ponto baixo dá assim um aspecto, dá todo um acabamento bem legal no trabalho, tá? Ó, então, depois já de cheio, vamos finalizar aqui o fechamento, unindo as duas partes. Como eu já coloquei, vamos localizar melhor aqui. Como eu já coloquei bastante enchimento aqui, bastante não, né, mas o suficiente de enchimento aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho pra gente finalizar, porque eu já tô com a peça cheia, tá? Eu não coloquei também até justinho, até aqui onde eu tô costurando. Então, antes de fazer os últimos pontinhos, eu posso voltar aqui, se achar necessário, colocar mais um pouquinho aqui de enchimento, só para finalizar aqui onde eu dei
os últimos pontos, né? Para que fique tudo cheinho aqui por igual, mais um pouquinho. Aqui você vai usar sua sensibilidade para sentir se ele tá todo cheinho de forma uniforme, tá? Assim. Agora sim, vamos vir aqui para os últimos pontinhos. Aqui, aqui, aqui. E exatamente aqui onde nós iniciamos antes, faço um baixíssimo, corto o fio, novamente um baixíssimo para dar um nozinho. E essa sobrinha jogamos lá para dentro do trabalho, que aí fica um trabalho super bem acabadinho. Saio aqui, ó, em algum lugar bem aleatório. Dessa forma, corto esse saldinho. E temos aqui pronto. Percebam que dessa forma, ele não tem avesso e direito. Os dois lados são totalmente aqui muito bem acabados. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer os seus trabalhos e compartilharem com a hashtag Sempre Círculo para que a gente possa ver também o que vocês estão aprontando por aí. Então, um beijo e até a próxima aula!